Meu neto é um milagre. Ele é como a segunda vinda de Jesus. Milagres levam tempo. Eu não dei ouvidos. Mesmo assim, arrastei minha cunhada até a clínica. O diagnóstico: nada de bebê, apenas um tumor enorme e pulsante. Em vez de me agradecerem, aquelas ingratas me empurraram escada abaixo, gritando que eu tinha matado o queridinho delas. Mas quando abri os olhos de novo, o sangue tinha sumido. Eu já estava de volta no carro a caminho do hospital. Dessa vez, vou sentar, pegar um pouco de pipoca e assistir ao inferno que eles mesmos criaram. Eu estava no banco de trás de um Uber, parando na entrada do hospital. O motorista buzinou. Muito bem, pessoal. Hospital Geral Mercy. Chegamos. Minha cunhada, Tiffany, se virou para mim. Seu rosto se contorceu naquele sorriso arrogante e familiar. Chloe, que diabos? Você me trouxe para um hospital. Eu já disse. Não preciso de um exame. Meu bebê é perfeito. Ela resmungou, esfregando sua barriga monstruosamente grande. Eu congelei. O suor frio nas minhas costas era real. O cheiro de aromatizador barato era real. Eu estava de volta. Eu estava de volta ao dia em que morri, o dia em que tentei salvar essa vadia estúpida. Imediatamente peguei meu celular e mudei o destino no aplicativo da Uber. Inclinei-me para a frente, forçando um sorriso. Ei, motorista, acho que seu GPS está com problemas. Confira o aplicativo novamente. Não vamos parar aqui. O motorista olhou para o celular e deu de ombros. Desculpe, senhorita. Atualizou para ir até a loja, mamãe e eu, agora. Tiffany parecia confusa, semicerrando os olhinhos. Virei-me para ela, imitando minha melhor voz de irmã. Tiffany, olha só para você, está prestes a explodir. Percebi que te levar ao médico foi grosseiro. Queria te levar para fazer compras. Vou comprar roupas de grife para o meu futuro sobrinho, sabe, para demonstrar o carinho da tia favorita dele. Os olhos dela brilharam como uma árvore de Natal. A ganância substituiu instantaneamente a desconfiança. Bom, finalmente. Gostei mais assim. Já estava na hora de você começar a agir como uma tia compreensiva. Passamos uma hora na loja. Comprei um monte de tranqueiras caras para bebê, e ela saiu toda orgulhosa, com um ar incrivelmente convencido. Antes de irmos embora, ela até roubou uma lata de amostra grátis de uma fórmula infantil cara. Seja lá o que for, algumas centenas de dólares é um preço pequeno a pagar para me manter vivo. Na minha vida passada, eu a obriguei a consultar um médico. O médico nos manteve lá, com uma expressão sombria. Se não operarmos agora, ela morrerá em 2 meses, disse ele. Não sabemos se essa massa dentro dela é benigna ou maligna. Eles abriram a barriga e tiraram uma bola de carne podre de quase 5 quilos. Tiffany não suportou a verdade. Ela estava apavorada que os vizinhos rissem dela por ter dado à luz um tumor em vez de um filho, então convenceu minha mãe de que a culpa era minha. Minha mãe rugiu como uma leoa. Sua inútil, invejosa. Seu irmão finalmente tem um filho e você estraga tudo. Ela é um bebê milagroso, como nos tempos bíblicos. Você arruinou nossa família. Vozes se misturaram, o ódio pairava no ar e, de repente, o chão sumiu debaixo dos meus pés. Você tem que respeitar o destino dos outros, não é? Espero que você tenha uma vida longa e miserável. Estava chovendo torrencialmente quando voltamos. Estávamos encharcados. Assim que entramos, mamãe saiu da cozinha com uma tigela de sopa quente para Tiffany. Ela me encarou com puro veneno. Chloe, a barriga dela está enorme. Por que você a arrastou para fora com esse tempo? Se alguma coisa acontecer com a minha neta, eu te esfolo viva. Meu irmão Travis correu com uma toalha para secar o cabelo da Tiffany. Ele estava praticamente babando na barriga dela, jogando mais lenha na fogueira. Chloe, só porque você não consegue botar um ovo não significa que você pode quebrar o nosso. Bem, tecnicamente o Travis estava certo. A Tiffany estava carregando um ovo. Um ovo de carne, literalmente. Estou casada há 3 anos, mas queria me concentrar na minha carreira. Na minha vida passada, meu marido, Ethan, foi quem mais sofreu. Depois que a Tiffany me matou a golpes de facão, o Ethan cuidou da minha família por culpa. Ele até deu a ela nossas 3 propriedades alugadas. Ele não sabia que os assassinos estavam dormindo em seu quarto de hóspedes. Eles acabaram matando também.
Para a mãe e para Travis, a barriga de Tiffany era um tesouro inestimável. A mãe passava as manhãs na igreja e as noites queimando sálvia e rezando para estátuas estranhas. Antes do jantar, ela cantava: Senhor, por favor, proteja o herdeiro da nossa família. Então ela olhou para Tiffany como se ela fosse um porco premiado. Viu, Tiffany? Se eu não rezasse todos os dias, você não estaria tão grande tão rápido. Eu tentei dizer para a mamãe no passado que uma gravidez de 15 meses não era normal. Mamãe me chamou de idiota. Não nos amaldiçoe. A barriga dela está pontuda. Isso significa que é um menino. Você foi para a faculdade e continua burra como uma pedra. Você não sabe nada sobre frutas maduras caindo da árvore? Frutas maduras. Tiffany carregava uma bomba relógio. Tiffany sentou-se no sofá massageando seu ego. Obrigada, mãe. É tudo graças a você que eu tenho esse milagre. Entreguei a sacola de roupas de bebê para minha mãe. Ela franziu a testa imediatamente. Por que diabos isso, Rosa? Você quer que meu neto pareça um idiota? Tiffany escolheu as cores, mas é claro que a culpa foi minha. Tiffany sorriu presunçosamente, me jogando aos leões. Eu sei, não sei? Eu queria azul, mas Chloe insistiu que rosa era a melhor opção. Ela se virou para mim, com os olhos brilhando. Já que você cometeu o erro, me transfira $1000. Eu mesma compro os remédios certos e adiciono um extra para os suplementos da mamãe. E compro um maço de Marlboro para o Travis. Ele está estressado. Eu a desmascarei na hora. Ela queria dinheiro vivo. Mamãe assentiu com veemência. Faça isso, Chloe. Olha o quanto ela está se esforçando carregando esse bebê. Eu não fiz nada. Mexi no meu celular. Alguns minutos depois, um entregador bateu na porta. Mãe, sorri docemente. A loja ligou. Cometeram um engano. Mandaram as azuis de graça e podemos ficar com as rosas. Mamãe sorriu radiante, esquecendo-se completamente do dinheiro. Viu? Até Deus sabe que meu neto precisa de azul. Tiffany me encarou, furiosa por eu não ter conseguido o dinheiro. 15º mês de gravidez. O apetite de Tiffany tornou-se monstruoso. A panela de arroz tamanho família não era suficiente. Mamãe teve que trazer uma panela enorme, daquelas de buffet, e cozinhar 5 galões de fubá e ensopado de uma só vez. Eu observei Tiffany comer. Era repugnante. Ela jogou o garfo no chão, depois a colher. Começou a enfiar a comida na boca com as mãos nuas, empurrando a garganta abaixo como um animal selvagem. Ele nem mastigava, só engolia. O estômago dele era um poço sem fundo. Meu irmão, que pesa 113 quilos, não come nem metade disso. Mamãe continuava enchendo o prato dele de comida, com um sorriso de orelha a orelha. Um apetite voraz significa uma criança forte e robusta. Aí ela se virou para me encarar. Olha só para você, magricela, esquelética. Não me admira que você esteja tão seca quanto uma pedra. Trabalha, trabalha, trabalha. Qual é o sentido se você não se reproduz? Perdi o apetite vendo a Tiffany te limpar. Ela arrancou a tigela da minha mão. Você vai comer isso? Você está muito lenta. Ela terminou em segundos, soltou um arroto molhado e riu. Estou comendo por 2 homens, mãe. 5 minutos depois, eu já estava com fome de novo. O arroz não estava cozinhando rápido o suficiente, então Tiffany correu para o quintal. Ela mergulhou na terra e começou a roer batatas doces cruas, com terra e tudo. Travis ficou parado ali, acariciando suas costas. Olha só, mãe, minha semente é selvagem. Ele se agachou ao lado dela como um trabalhador rural, espantando moscas enquanto sua esposa comia terra. Quando Tiffany ergueu o olhar, seus olhos estavam selvagens, ferozes, como os de um predador. Dei um passo para trás, ainda encarando Tiffany. Havia algo em seu olhar que não era deste mundo. Não era apenas raiva ou dor, era fome, uma fome antiga, profunda e voraz. Ela ainda estava agachada, seus lábios brilhando com lama e saliva, mastigando a batata doce e crua como se fosse carne. Travis esfregou as costas dela com suas mãos grandes e calejadas e sorriu com um orgulho estúpido. Ela está solta, disse ele como se fosse um elogio. Ela ergueu a cabeça e olhou para mim novamente. Ela sorriu. Havia sujeira presa em seus dentes. Sua barriga monstruosa vibrava com um baque surdo, como se algo lá dentro estivesse pulsando para sair. Entrei na casa sem dizer uma palavra.
O cheiro de mofo e incenso barato me atingiu como um tapa na cara. Mamãe estava na cozinha, resmungando para uma estatueta de gesso vestida com roupas azul claras. Seus cabelos eram completamente brancos, embora ela ainda os pintasse com tinturas douradas que os faziam parecer um mar cintilante. Ela tinha olhos verdes claros, sempre impecavelmente arrumados, como se eu estivesse em constante estado de alerta. Eu nem me levantei. Tranquei-me no banheiro. Estava tremendo. Abri a torneira e deixei a água correr sem motivo aparente. Não conseguia parar de pensar nos olhos de Tiffany. Não era apenas loucura, era algo mais. Era decadência, uma rachadura. O corpo não foi feito para isso. Eu sabia, eu sentia. Eu via nas palmas das mãos dela, inchadas e machucadas. Peguei meu celular. Comecei a gravar mensagens de voz, tirar fotos, tudo. Eu precisava de provas. Lembrar não bastava. Dessa vez, ninguém ia me chamar de mentirosa. Ninguém ia dizer que eu estava exagerando. Dessa vez, eu ia documentar tudo. Mais tarde naquela noite, fingi estar dormindo no sofá. De lá, eu conseguia ver a cozinha. Mamãe e Travis estavam preparando o jantar para Tiffany. Arroz doce, carne moída, pão de milho e algo que parecia sopa de tripa. Tudo servido em panelas enormes. Ela comia sem talheres, grunhindo entre as garfadas e, pior de tudo, conversando com a barriga. Quase lá, meu amor, estamos quase saindo daqui, disse ela, acariciando a pele esticada com os dedos sujos. Gravei tudo do vão entre as almofadas do sofá. No dia seguinte, acordei com o som da televisão. Notícias, escândalos políticos, nada de novo. Mamãe estava rezando em voz alta perto da janela aberta. Tiffany roncava no chão, cercada por cascas de ovo e embalagens de doces. E Travis a olhava como se ela fosse uma rainha. Às vezes eu me perguntava se ele também estava doente. Um homem perto dos 40, com uma barba por fazer e um rosto perpetuamente cansado, capaz de defender essa loucura sem pestanejar. Peguei um café frio no micro-ondas e me tranquei no quarto de hóspedes. Lá, escrevi um e-mail para Ethan. Eu não sabia se ele me responderia. A última vez que nos vimos foi no funeral do meu pai. Eu sabia que não era fácil gostar de mim. Mas Izan, quieto, sereno, com cabelo castanho escuro, sempre despenteado, barba bem cuidada, o tipo de cara que parece ter nascido adulto. Eu disse a ele que só precisava conversar. Passei o resto do dia vagando pela casa como um fantasma, observando, gravando. Mamãe me ignorou. Travis me evitou. Tiffany parecia não me ver mais como uma irmã. Era como se eu fosse apenas mais um objeto na casa, um obstáculo, algo descartável. Naquela noite, enquanto fingia procurar cobertores no armário, eu a ouvi. Tiffany estava em seu quarto. Ela não estava falando com o bebê. Estava falando consigo mesma. Preciso sair daqui. Preciso tirá-lo daqui. Eles não entendem. Eles não entendem o que eu tenho. Ele vai nascer. Ele precisa nascer, mesmo que isso me destrua por dentro. Sua voz era um sussurro desesperado. Algo dentro de mim também se quebrou. Eu não podia mais esperar que eles se destruíssem. Eu precisava sair daquela casa. Precisava do Ethan. Saí antes do amanhecer com uma desculpa esfarrapada de que ia comprar pão. Ninguém me impediu. Mamãe já estava acordada, murmurando orações perto da janela. Travis dormia de boca aberta no sofá. Tiffany roncava no chão, agarrando a barriga como se fosse uma tábua de salvação. O ar lá fora estava frio e úmido. Andei 2 quarteirões antes de perceber que estava tremendo. A mensagem de Ethan havia chegado às 6h12 da manhã. Podemos nos encontrar hoje às 10 horas no nosso café de sempre? Aquele, de sempre, apertou meu peito. Era o mesmo lugar onde, anos antes, havíamos assinado o contrato de aluguel e conversado pela primeira vez sobre ter filhos. Nada de grandioso, nada de dramático, apenas a vida real. Entrei no café e o vi imediatamente. Ihan estava sentado perto da janela, com a coluna ereta e as mãos grandes segurando uma xícara. Ele tinha cabelos castanhos, um pouco mais compridos do que eu me lembrava, e uma barba bem aparada. Parecia cansado, mas sereno, como alguém que aprendeu a se manter firme mesmo quando tudo parece estar puxando para baixo. Chloe disse isso quando me viu. Ele não sorriu, mas também não se levantou. Era tão típico dele. Sentei-me à sua frente.
Por alguns segundos, fiquei sem palavras. O som da cafeteira preencheu o silêncio. Ele me observava atentamente, como se eu fosse um laudo médico que precisasse ler com cuidado. Não sabia se você viria, disse ele finalmente. Nem eu, respondi, mas precisava te ver. Ela pediu outro café para mim sem que eu perguntasse. Ela sempre se lembrava dessas coisas. Contei a ela o básico. Não tudo. Ainda não. Contei sobre a gravidez, os 15 meses, o comportamento estranho. Evitei palavras como tumor, morte, escadas. Mesmo assim, vi-a franzir a testa. Isso não é normal, disse ela. Nada disso. Eu sei, por isso escrevi para você. Peguei meu celular e mostrei alguns vídeos para ele. Tiffany comendo com as mãos. Mamãe rezando em frente à barriga. Travis sorrindo orgulhoso, como se tudo fosse uma bênção. E Han não desviou o olhar. Quando terminei, ele colocou o celular cuidadosamente sobre a mesa, como se fosse pesado demais. Você está em perigo? Perguntou. A pergunta foi tão direta que doeu. Assente com a cabeça. Não chorei. Não me permite chorar. Preciso sair daqui, eu disse. Mas não sozinha. E Han respirou fundo. Passou a mão pela barba, um gesto antigo. Familiar. Posso te ajudar? Disse ele, mas você precisa confiar em mim e me prometer uma coisa. O quê? Que você não vai tentar bancar o herói. Não, não de novo. Abaixei o olhar. Ele tinha razão. Sempre acreditei que conseguiria resolver tudo com lógica e boas intenções. Mas não dessa vez. Dessa vez eu precisava de proteção, estratégia, distância. Eu prometi, eu disse. Conversamos por 1 hora sobre opções, advogados, médicos, gravar tudo, mas com cuidado, sem provocar ninguém, preparando uma saída tranquila. Não houve recriminações sobre o passado. Não falamos de amor. Mas quando ele me acompanhou até a porta, sua mão roçou na minha, e ele não a afastou imediatamente. Você pode ficar no meu apartamento se precisar, disse ele. O sofá ainda está desconfortável. Sorri pela primeira vez em dias. Voltei para casa com uma calma nova e perigosa. Eu tinha um plano. Eu tinha alguém do meu lado e, pela primeira vez desde que acordei para essa segunda chance, senti algo parecido com esperança. Não uma ilusão, mas algo palpável. Quando abri a porta, Tiffany me olhou do sofá. Seus olhos ainda eram intensos, mas agora eu não estava sozinha. Nos dias seguintes, cada movimento meu era uma coreografia precisa. Meus passos eram suaves, minha voz pausada, meus gestos calculados. Eu não podia parecer ameaçadora. Mamãe ainda rezava todas as manhãs, como se cada oração fosse uma camada extra de pele para seu neto inexistente. Travis Ian estava trocando de roupa. Tiffany, cada dia mais inchada, comia compulsivamente e se arrastava pela casa como um animal doente. Gravei tudo. Escondi meu celular em uma prateleira dentro de uma caixa de lenços decorada. Instalei um aplicativo silencioso que ativava a câmera com um simples gesto. Capturei horas de gravações. Travis alimentando Tiffany como se ela fosse um animal enjaulado, minha mãe repetindo versículos bíblicos distorcidos. Tiffany falando baixinho com a barriga. Uma noite, depois que todos estavam dormindo, enviei os áudios para o Ethan. Na manhã seguinte, ele respondeu com um recado de voz. Sua voz grave e calma soou clara no meu fone de ouvido. Isso é suficiente para dar entrada em um pedido de avaliação médica compulsória, mas você precisa que alguém do sistema de saúde assine. Tenho uma amiga. Ela trabalha como parteira profissional e também é enfermeira registrada. Eles não vão suspeitar dela. Você confia em mim? Respondi com uma única palavra. Sim, nos encontraríamos naquela tarde discretamente. Ethan a apresentaria como doula especializada em gestações prolongadas. Tudo o que Tiffany precisava fazer era concordar com um exame não invasivo, uma conversa, uma avaliação externa, o mínimo necessário para levantar suspeitas legítimas. Ethan me disse o nome dela, Camila. Disse que ela tinha pouco mais de 30 anos, pele morena clara, cabelo liso sempre preso em uma longa trança, voz doce e olhar firme. Uma daquelas mulheres que te acalmam só de entrar na sala. Mas escuta, acrescentou, se as coisas ficarem estranhas, saia daí. Você vale pelo menos isso. Desliguei. Por um instante, permite-me fechar os olhos, respirar. Lembrei-me do porquê de ter casado com Ethan.
Não por amor apaixonado, não por urgência, mas porque ele me fazia sentir segura e porque nunca me fez sentir que precisava provar meu valor. Naquele dia, convenci Tiffany de que um especialista viria vê-la. Não um médico, eu disse. Ela era como uma bruxa moderna, uma doula com experiência em gestações, algo extraordinário. Uma doula famosa, assegurei-lhe. Ela ajudou uma mulher em Dakota que ficou grávida por 17 meses. Os olhos dela brilharam como se eu tivesse acabado de anunciar a segunda vinda de Cristo. Ele vem hoje. Sim, de graça. E Tam pagou. Mamãe estava cética, mas não proibiu nada. Essa foi minha primeira pequena vitória. Às 17 horas, Camila chegou. Ela vestia uma jaqueta jeans, uma mochila preta e tinha um sorriso capaz de derreter até o coração de um pastor evangélico. Eu a cumprimentei como uma velha amiga. Tiffany a olhou com desconfiança. Ela estava esparramada no sofá, o vestido esticado ao máximo, os pés descalços sujos. Você é a doula? Perguntou. Sim, querida. Vim só para te ver, para te ouvir, para ajudar você e seu bebê. Se você me permitir. Camila tinha um jeito de falar que fazia todos baixarem a guarda. Tiffany assentiu. A mãe a observava da porta, mas não interveio. Camila aferiu sua pressão arterial, ouviu seus batimentos cardíacos e tocou delicadamente sua barriga. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Disse ela a Tiffany com ternura. Claro. Você sentiu o bebê se mexer? Tiffany hesitou, tocando a barriga. Às vezes é como um puxão, como se estivesse se movendo. Camila manteve a expressão neutra e pediu permissão para usar um pequeno ultrassom portátil. Tiffany concordou. Eu segurei a lanterna do meu celular como se fosse a única coisa que eu soubesse fazer. Não havia batimentos cardíacos, apenas silêncio. Camila não disse nada em voz alta. Calmamente, guardou seu equipamento, acariciou o ombro de Tiffany e disse: precisaremos fazer alguns exames mais detalhados, só para termos certeza, mas obrigada por confiar em mim. Tiffany assentiu, confusa. Quando Camila e eu saímos da casa, eu sabia que havia uma rachadura na estrutura e que o monstro finalmente mostraria sua verdadeira face. Naquela noite, Camila me mandou uma mensagem curta. Nenhum movimento fetal, nenhum batimento cardíaco. A barriga está rígida e deformada demais para uma gravidez, mas ela precisa de atenção urgente. Ela está em risco. Todos estão. A mensagem queimava em minhas mãos. Meu celular vibrava com as notificações constantes de Ethan. Ele já havia contatado um advogado. Com os vídeos, os áudios e agora o relato verbal de Camila, poderíamos solicitar uma avaliação médica obrigatória devido aos riscos à saúde, mas tínhamos que proceder com cautela. Dentro da casa, a tensão era palpável. Tiffany agia como se tivesse recebido um sinal divino. Andava descalça, murmurando fragmentos de orações inexistentes com um olhar vago. Ela estava arrancando a pele seca da barriga como se não doesse. Travis não disse nada, apenas a seguiu como um cão fiel. Seu rosto barbudo parecia mais velho, as olheiras profundas, os lábios rachados. E a mamãe estava convencida de que a doula tinha sido enviada pela. Eu anotei. Ela não me engana. Aquela mulher é uma bruxa com um sorriso falso, ela me disse naquela manhã enquanto pendurava tiras de alho na porta. Respondi com um sorriso vazio. Por dentro, eu contava as horas. Ao meio-dia, Tiffany começou a gritar. Um grito agudo, animalesco. Corri para a sala de estar e a encontrei de joelhos, suando profusamente. Ela pressionava as mãos contra a barriga. Está se mexendo. Está se mexendo, Chloe. Desculpe. Está acordando. A pele do abdômen dela se contraiu de uma forma impossível. Era como ver algo rastejando por baixo de um lençol esticado. A massa lá dentro se movia, mas não como um feto. Não havia chutes nem movimentos bruscos. Era um rastejar lento e denso, como se algo estivesse tentando forçar a saída. Senti minhas pernas tremerem. Mamãe correu com água benta e derramou sobre ele. Tiffany gritou ainda mais alto: não toque no meu filho. Não toque no meu filho. Travis tentou pegá-la no colo, mas ela o empurrou. Ele caiu sobre a mesa e bateu a cabeça, soltando um gemido de frustração. Seus cabelos, agora mais grisalhos do que castanhos, caíram sobre sua testa suada. Chloe gritou: mãe, faça alguma coisa.
Você está aí parada como se não visse o milagre acontecendo. Eu queria dizer a eles que não era um milagre. Queria gritar que era uma aberração, que Tiffany ia morrer se não a operassem, mas não gritei. Apenas peguei meu celular e gravei. Naquela noite, tranquei-me no quarto de hóspedes. E Han já tinha tudo pronto. Às 8 horas da manhã do dia seguinte, entregaríamos o relatório oficial ao tribunal. Um juiz local já havia sido contatado. Se ele aceitasse o recurso, seria emitida uma ordem para que Tiffany fosse levada a um hospital para observação. Eles não podiam recusar, podiam? Não se fosse para a segurança dela. Camila nos deu um prazo. Ela disse que, com base na tensão abdominal, no inchaço nas pernas e na descoloração arroxeada da pele, Tiffany não tinha mais do que uma semana antes de desmaiar. Uma semana. Dormi com uma cadeira encostada na porta. Naquela noite, ouvi Tiffany cantarolar, uma canção de ninar sem palavras, e por baixo desse canto, um ruído mais baixo, como um gemido, como um animal respirando por dentro. De manhã cedo, desci até a cozinha para pegar água. Tiffany estava sentada no escuro, num canto da sala de jantar. Seus olhos brilhavam sob a luz fraca do poste. Eu não o tinha notado. Ele está falando comigo, disse ele sem demonstrar nenhuma emoção. Com quem? Perguntei, com a garganta seca. Meu filho, meu milagre. Ele diz que você é uma ameaça, que quer que você vá embora. Não respondi. Apenas caminhei para trás, lentamente, sem me virar, sem correr, sem respirar. Meu celular estava na minha mão. Eu já estava gravando. Não havia volta. O som dos passos de Tiffany no chão de madeira ecoou no meu peito até altas horas da madrugada. Ela andava de um lado para o outro no corredor como um animal enjaulado. Às vezes chorava, às vezes ria, às vezes falava com a barriga, às vezes com Deus. Travis não a controlava, apenas a seguia. E a mamãe continuava queimando sálvia, ficando cada vez mais desesperada, como se a fumaça pudesse mascarar a realidade. Às 8 horas em ponto, Ethan me buscou a 2 quarteirões de casa. Eu carregava uma mochila com meu celular, cópias dos vídeos, o relatório da Camila e um caderno cheio de anotações. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar uma caneta. Ele não disse nada quando me viu, apenas abriu a porta do carro e me ofereceu café. Café de verdade, quente e com baunilha. Chegamos ao tribunal, um prédio cinza e silencioso, escondido atrás da delegacia de polícia local. Tudo havia sido combinado previamente. Ethan falava com segurança, mas sem arrogância. Sua presença me transmitiu segurança. Camila já havia assinado a declaração. O advogado, um senhor de óculos redondos e voz suave, explicou que o juiz precisava apenas de alguns minutos para analisar os documentos. Se tudo correr bem, ele emitirá uma ordem de transferência médica. Os paramédicos a levarão. Não haverá polícia, a menos que ela resista fisicamente, disse ele. Eu não sabia se isso era bom ou ruim. Na minha família, a resistência era a nossa língua nativa. Às 10 horas, fomos chamados ao gabinete do juiz. Ela era uma mulher morena, com cerca de 50 anos, com os cabelos cacheados presos em um coque baixo. Leu rapidamente. Não fez muitas perguntas, apenas pediu para ver os vídeos. Assistiu a 2, o de Tiffany comendo terra e o da barriga se movendo como se contivesse um animal. Quando terminou, tirou os óculos e disse: "Isso não é uma gravidez, é uma bomba relógio." Assinou e selou o documento. E em 10 minutos tínhamos o pedido. Às 15 horas, os paramédicos chegaram. Estavam vestidos à paisana para não alarmar ninguém. Uma ambulância branca esperava na esquina. Um deles era jovem, loiro, de olhos azuis. O outro, mais velho, moreno, com barba espessa. Carregavam pastas e uma maca dobrada. Cumprimentei-os na entrada. Fingi que estavam ali para uma consulta particular. Tiffany estava no sofá, encharcada de suor, respirando com dificuldade. Sua barriga parecia ainda maior, como se a pele fosse estourar. Travis acariciava seu braço. Mamãe estava de pé ao lado do altar improvisado, murmurando em línguas estranhas. "Quem é você?" perguntou ela secamente. "Você veio ver como está a Tiffany." Eu disse: "É só um exame rápido para acalmá-la um pouco." Tiffany não reagiu. Seu olhar estava fixo no teto. Ela respirava como se tivesse corrido uma maratona.
Os paramédicos se aproximaram lentamente. Um deles verificou seu pulso, o outro sua pressão arterial. Trocaram um olhar rápido. O mais velho se virou para mim e assentiu. Precisamos trazê-la para cá agora. Me leve aonde? Perguntou Tiffany com a voz rouca. Para fazer uns exames, só para ter certeza de que está tudo bem, respondeu o rapaz com um sorriso pragmático. Então a mãe explodiu. Não, eles não vão mexer nela. Meu neto é uma dádiva de Deus. Isso é uma armadilha. Chloe, você de novo. Travis levantou-se de um salto. Você chamou essas pessoas de novo com esse seu joguinho. Os paramédicos mantiveram-se firmes. Um deles pegou o mandado e mostrou a Travis. Está tudo em ordem. Se eles reclamarem, a polícia será chamada. Houve um segundo de silêncio tenso, aquele tipo de silêncio em que você sente o mundo desabar sobre você. Então Tiffany gritou, um uivo tão animalesco e visceral que os pássaros nos fios voaram para longe. Tirem isso de mim, tirem isso, está me mordendo. Ela caiu no chão, se contorceu e se urinou. Sua barriga se movia como se algo vivo e furioso estivesse lá dentro. Ninguém mais precisava ser convencido. Os dois paramédicos a colocaram na maca. Travis não disse uma palavra. Mamãe chorava em silêncio, parada junto ao altar, como se um deus estivesse morrendo. Seguia a ambulância. E Tammy esperava em seu carro, estacionado a um quarteirão de distância. Nos entreolhamos pela janela. As luzes da ambulância acenderam e, finalmente, a casa ficou em silêncio. A casa estava silenciosa, sem os gritos de Tiffany, sem as orações da mamãe, sem a baba de devoção patológica de Travis. O ar finalmente parecia limpo, mas eu sabia que aquela calma era falsa. Era o suspiro antes do grito. O olho de um furacão familiar que ainda não tinha mostrado seu centro. E Han insistiu para que eu ficasse no apartamento dele por alguns dias. Eu não discuti. A casa estava muito bagunçada, muito destruída. Dormi no sofá dele, mesmo ele tendo me oferecido a cama, não por orgulho, mas porque eu precisava me sentir desconfortável, tensa. O silêncio me custou mais do que os insultos da minha mãe. O silêncio me permitiu pensar, e isso era perigoso. Tiffany foi internada imediatamente. Uma equipe médica especializada a recebeu. O laudo preliminar era claro: uma massa abdominal sem atividade fetal, hipertensão grave e alto risco de ruptura de órgãos. Ainda não sabiam se era benigna ou maligna, mas a única certeza era que não havia bebê, apenas algo crescendo às suas custas. O diagnóstico foi suficiente para autorizar uma cirurgia de urgência. Mamãe não demorou a chegar ao hospital. Apareceu com uma Bíblia debaixo do braço e ares de mártir. Seu cabelo, tingido de amarelo vivo, estava preso num coque rígido, e seus lábios contornados com lápis marrom. Parecia uma versão barata de uma televangelista. Travis estava com ela, os olhos vermelhos, o maxilar cerrado. Ao lado dela, ele parecia um adolescente castigado. Onde está minha filha? Perguntou a mãe à recepcionista sem dizer olá. Sua nora está sob observação, respondeu a mulher sem levantar os olhos. Somente familiares próximos podem vê-la. Sou sua mãe espiritual. Estou aqui para proteger a criança. Não há nenhuma criança, senhora, disse a recepcionista. Mamãe congelou. Por um segundo, só um. A fachada se desfez. Então ela voltou à sua pose de santa, devastada pela guerra. Mentiras, é isso que você quer que a gente acredite. Mataram meu neto, aquela bruxa, Camila, aquela vadia estéril, Chloe. E você, ela se virou para mim, que acabara de chegar. Você estragou tudo. De novo, Travis permaneceu em silêncio. Olhou para mim com os olhos vidrados. Desta vez, não havia raiva, apenas confusão. Dúvida. É verdade? Perguntou. Qual parte? A parte sobre o bebê inexistente ou a parte sobre o tumor que está prestes a estourar dentro da sua esposa? Travis pressionou as têmporas. Mamãe tentou me bater com a Bíblia. Ethan interveio antes que ela pudesse. Ele a puxou firmemente para longe. Sem violência, apenas limites. Acabou, disse ele. Se você quer continuar com essa farsa, faça isso em outro lugar. Isto é um hospital, não um teatro de fanáticos. Mamãe gritou mais alto, mas ninguém a ouviu. Um guarda já a havia escoltado para fora do prédio. Travis não o seguiu.
Esse foi o primeiro ponto de ruptura real. Mais tarde, deixaram-me ver Tiffany. O quarto cheirava a desinfetante, mas por baixo disso havia um odor mais denso, azedo, quase podre. Tiffany estava acordada, com os olhos fundos, os lábios secos e a pele acinzentada. Você veio zombar de mim? Sussurrou ela. Não, então o quê? Olhei para ela em silêncio. Eu não tinha uma resposta concreta. Talvez eu quisesse vê-la destruída. Talvez eu quisesse ter certeza de que não havia nenhum bebê. Talvez eu só precisasse encerrar aquele capítulo com meus próprios olhos. O que era? Ela perguntou de repente. O que havia lá dentro? Eles ainda não sabem. Vão analisar depois da cirurgia. Ela acariciou a barriga como se ainda estivesse ali, mas agora estava afundada, mole, vazia. Eu senti, disse ela. Eu ouvi. Às vezes, quando você quer muito acreditar em algo, seu corpo se adapta. Faz o impossível. Então, estou louca? Não respondi. Ela olhou para baixo, murmurou algo que eu não entendi. E então, num sussurro. E o Travis, ele ainda está lá fora, mas acho que está acordando. Tiffany fechou os olhos. Ela não chorou. Ele não pediu perdão, apenas fechou os olhos como quem aceita a noite. E pela primeira vez desde que voltei a este mundo, senti que a farsa estava morrendo, não com explosões, mas com sussurros, como costumam fazer as maiores mentiras. A manhã da cirurgia amanheceu cinzenta. Uma garoa persistente batia nas janelas do hospital como um lembrete. Tudo que começa apodrecendo acaba apodrecendo ainda mais. Eu estava sentada na sala de espera com um café frio nas mãos. E Han, ao meu lado, folheava um livro sem realmente lê-lo. Ninguém conversava. Camila chegou pouco antes das 8. Ela usava seu casaco branco por baixo de uma capa de chuva preta, com o cabelo preso em sua trança característica. Ela nos cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Não havia mais nada a dizer. Tínhamos feito tudo o que podíamos. Tiffany entrou na sala de cirurgia às 8h20 da manhã. A operação durou quase 3 horas. Do lado de fora, num canto da sala, Travis andava em círculos. Ele não falava, não chorava, não protestava, apenas andava de um lado para o outro. Usava o mesmo suéter há dias e sua barba parecia mais rala, como se tivesse envelhecido de repente. Mamãe não apareceu. De acordo com sua última publicação nas redes sociais, ela estava em um retiro espiritual com seu grupo de oração. Traduzindo, eu fugi. Uma jovem médica saiu da sala de cirurgia. Ela usava máscara, mas seus olhos falavam por ela. Ela olhou primeiro para Travis e depois para mim. O paciente está estável. A massa foi removida com sucesso, mas há algo que você precisa saber. Eles nos acomodaram em uma pequena sala. Dentro de uma bandeja cirúrgica de aço envolta em plástico, havia uma fotografia. A massa não era redonda, não era simétrica, era uma coisa amorfa e escura, com áreas calcificadas e outras preenchidas com um líquido espesso. Pesava pouco mais de 10 kg. Não tinha forma humana, nem mesmo a forma de um animal. Era um acúmulo de tecido morto, vasos sanguíneos inchados, gordura necrótica e fragmentos ósseos rudimentares. O que é isso? Sussurrou Travis, com a voz embargada. Um teratoma avançado, extremamente raro. Continha células capazes de tentar formar estruturas como dentes e fragmentos ósseos. É isso que está causando a confusão. O corpo começa a construir algo, mas não sabe o que. Eu já sabia, mas ouvir isso de uma médica me fez engolir em seco. Não havia bebê, ela confirmou. Silêncio. Travis baixou a cabeça. Pela primeira vez, pareceu entender. Não havia bebê. Nunca houve, apenas uma ilusão tão intensa que distorcia a realidade. Tiffany acordou no meio da noite. Ela estava pálida, fraca, com tubos nos braços. Suas bochechas estavam encovadas e seus olhos mal se abriam. Quando me aproximei, ela não disse nada. Nem eu. Apenas nos olhamos, e pela primeira vez não havia guerra, apenas cansaço. Ele morreu? Ela me perguntou. Ele não estava vivo, respondi. Ela desviou o olhar. Uma lágrima caiu silenciosamente. Eu não implorei. Não lhe ofereci nenhum consolo falso. Apenas fiquei ali. A enfermeira entrou e pediu que eu a deixasse descansar. Quando saí, encontrei Travis. Ele não disse nada, mas quando me viu, seus ombros caíram como se não suportasse mais nem sua fé nem sua negação.
Ela não tem mais ninguém, disse ele. E eu também não. Então cuide dela, respondi. Mas desta vez, de verdade, ele assentiu. Finalmente, uma semana depois, tudo ficou mais claro. O hospital emitiu um comunicado oficial. Não mencionaram Chloe ou Tiffany nominalmente, mas o caso viralizou. Uma mulher internada com uma gravidez de 15 meses descobriu ter um tumor de 10 quilogramas. Surgiram memes, opiniões e teorias. A verdade pairava no ar como um perfume ruim que não pode ser ignorado. Minha cunhada estava grávida de 15 meses. A barriga dela parecia um balão grotesco e inflado demais, prestes a estourar. Quando implorei para que ela fosse ao médico, minha mãe, que é completamente maluca, gritou comigo como um cachorro raivoso. Parte final. E finalmente consegui dormir 8 horas seguidas de novo, não no sofá do Ethan, mas na cama dele, ao lado dele, sem tocá-lo, sem beijá-lo, mas sabendo que se eu desabasse, ele me ampararia como sempre fazia. O vídeo vazou 3 dias depois da cirurgia. Não foi culpa nossa. Alguém no hospital, talvez um interno ou uma enfermeira frustrada com a burocracia, gravou parte do procedimento com o celular. O vídeo mostrava um fragmento da extração. Não o corpo de Tiffany, mas a massa. Aquela coisa deformada, carnuda e acinzentada, coberta de veias escuras e fragmentos ósseos incrustados, sendo colocada em uma bandeja de aço. Durou no máximo 30 segundos, mas foi o suficiente. O suficiente para destruir o mito, o suficiente para incendiar as redes sociais, o suficiente para expor a mentira pela qual toda a minha família escolheu viver. A notícia viralizou com uma manchete irresistível. Não era um milagre, era um tumor com dentes. Não compartilhei nada, nenhuma palavra, nenhum comentário, mas vi, li, observei. Milhares de pessoas reagiram, algumas com horror, outras com curiosidade mórbida, algumas com risos cruéis. Surgiram teorias da conspiração, fanáticos religiosos alegando que tudo era manipulação da mídia, grupos de fiéis rezando pela alma da criança que ainda não havia nascido. Mas a maioria das pessoas, a maioria entendia a verdade, e Travis também. Uma noite ele me ligou. Eu não estava esperando. Eu estava sentada no chão da sala do apartamento de Ethan, organizando papéis antigos. O nome dele apareceu na tela como um eco de outro tempo. Eu atendi. Eu ouvi, ela disse sem se apresentar. O que você viu? O vídeo, só silêncio. Ainda acho difícil de acreditar, acrescentou ela. Mas sei que é real. Você não precisava ver dessa forma, eu disse. Não era para o público. Talvez fosse o único jeito de acordar. Eu não sabia o que dizer. Mamãe está furiosa, continuou ela. Ela diz que foi armado, que a culpa foi sua, que você fez isso para humilhá-la. E você acredita nisso? Não. E então, em voz mais baixa, ela disse: Chloe, me desculpe, eu fiquei sem palavras. Fui uma covarde. Deixei você sozinha. Deixei que a culpassem, que a isolassem. Engoli tudo porque era mais fácil acreditar em um milagre do que aceitar que algo estava errado. Eu não o perdoei, mas também não o odiei. Às vezes, as pessoas mais fracas não são as que choram, são as que permanecem em silêncio. E Travis ficou em silêncio por anos. E Tiffany? Perguntei. Ela dorme muito, quase não fala. Às vezes pergunta sobre a mamãe, às vezes sobre você. Eu não sabia como me sentir. Te incomoda que eu tenha me reaproximado de Ethan? Não, Ethan sempre foi uma pessoa melhor do que eu. Fico feliz que alguém te ame incondicionalmente. Nos despedimos em um sussurro. Não uma reconciliação, apenas um passo. Mamãe, por outro lado, não mostrou o rosto. Suas redes sociais estavam repletas de versículos bíblicos, correntes de oração e postagens agressivas contra o sistema de saúde corrupto. Ela bloqueou todos que comentavam sarcasticamente ou com insultos. Depois, desapareceu de todas as plataformas. Eu não fui procurá-la, não voltei à casa dela, não fiquei preocupado. Às vezes, perder uma mãe não é uma tragédia, é uma libertação. E Han me sugeriu algo naquela mesma semana. Estávamos jantando no terraço. Nada de luxo, apenas pizza fria e vinho barato. O céu estava limpo e eu estava com os pés descalços no colo dele. Ele acariciou meus tornozelos sem olhar. Escreva, disse ele de repente. O quê?
Anote tudo isso, sua versão, sua história, para que ninguém mais a controle. E por quê? Por você e por outros que possam estar presos em seu próprio inferno pessoal. Talvez não seja a mesma coisa, mas algo vai ressoar. Eu pensei que não tinha nada a dizer, mas estava enganada. Eu tinha sim algo. Eu tinha raiva, eu tinha memórias, eu tinha uma história que ninguém mais contaria por mim. Certo, eu disse a ele. Eu farei isso. E naquela noite comecei a escrever. O hospital deu alta para Tiffany 15 dias após a cirurgia. Não havia câmeras esperando por ela. Ninguém a reconheceu. Para o resto do mundo, ela era apenas a mulher com o tumor milagroso. Apenas mais uma anedota viral entre tantas outras. Ela voltou para a casa de Travis. Eu não fui vê-la. Sabia que ela estava fraca, que andava devagar, que passava os dias dormindo ou olhando pela janela sem dizer uma palavra. Travis me contou que ela comia muito pouco, que às vezes ficava em frente ao espelho tocando a barriga lisa, como se procurasse uma sombra que não existia mais. Mamãe nunca mais voltou. Um vizinho disse tê-la visto embarcar num ônibus para outro estado. Outros afirmavam que ela fazia parte de uma seita. Alguns diziam que ela havia retornado à sua cidade natal. Eu não queria saber, nem tentei encontrá-la. Sua ausência era mais saudável do que sua presença. A casa, aquela catedral da ilusão, havia se tornado um lugar vazio. Travis não sabia o que fazer com aquilo. Perguntou se eu queria vender. Eu disse que não era meu. Que ele decidisse. Eu tinha coisas mais importantes para fazer. Meu livro. Dei o nome de O Milagre da Carne. Não foi fácil escrever. Revivi cada dia, cada humilhação, cada silêncio, cada vez que me fizeram sentir como se eu fosse louca por simplesmente enxergar o óbvio. Mas também me empoderou. Me ajudou a recuperar minha voz, minha sanidade, minha história. Publiquei com uma editora independente. Itam me ajudou com o design, a papelada, a promoção. Não foi um sucesso de vendas imediato, mas começou a circular em pequenos círculos. Grupos de mulheres compartilharam, leram em voz alta e me escreveram mensagens dizendo: eu não passei pela mesma coisa, mas passei por algo parecido. Eu li todas. Uma tarde, enquanto eu fazia café, Tiffany me ligou. Eu não esperava ouvir a voz dela de novo. Era baixa, abafada, mas clara. Só queria dizer que me lembro de você e que sinto muito. Eu não disse nada. Esperei. Não sei quem eu era quando tudo aconteceu. Não sei se era eu mesma ou se apenas me tornei o que todos esperavam que eu fosse. Engoli em seco. Eu estava com medo, acrescentou ela, de que não fosse o suficiente, de que Travis me deixasse, de que mamãe não me amasse se eu não lhe desse um neto. E esse medo me consumiu por completo. Você sobreviveu, eu finalmente disse. Sim, mas às vezes sinto que não é o suficiente. É sim. Não houve perdão nem reconciliação, apenas uma pausa. E naquele momento de pausa, algo mudou. Itam e eu não demos um nome ao que tínhamos, não era necessário. Dormíamos juntos, cozinhávamos juntos, às vezes discutíamos como qualquer outra pessoa, mas eu não tinha mais medo de perdê-lo porque não estava mais me perdendo. Certa manhã, ele me levou para ver um terreno nos arredores da cidade. Poderíamos começar algo novo aqui, disse ele. O quê? Uma seita. Ele riu. Aquela risada que eu sentia tanta falta. Uma casa, um jardim, talvez um cachorro velho que late para as folhas, o que você quiser, mas algo nosso. Olhei para ele. A barba mais comprida que o normal, a camiseta amassada, os olhos castanhos fixos em mim. Vamos pensar nisso, respondi. E, pela primeira vez, pensar no futuro não me assustou, me animou. Silêncio. Mas desta vez foi um silêncio bom, aquele tipo de silêncio que soa como paz. Não houve confronto final, nem redenção, nem lágrimas dramáticas, nem mãe arrependida batendo na minha porta no meio da noite. Houve apenas distância, silêncio e, finalmente, paz. Mamãe desapareceu da face da terra. Ninguém nunca mais a viu. Uma tia distante me escreveu dizendo que estava vivendo em uma comunidade religiosa no sul, curando sua alma. Não respondi. Não tinha mais nada a dizer a ela. Ela havia me tirado tanto, e ainda assim, agora que ela se fora, eu sentia que finalmente tinha espaço para respirar. Às vezes, o perdão não é dado, você simplesmente vive sem guardar ressentimento. Tiffany e Travis venderam a casa.
Mudaram-se para um pequeno apartamento perto da clínica onde ela ainda recebia tratamento psicológico. Travis conseguiu um emprego estável. A última vez que o vi, ele vestia uma camisa limpa e sem manchas e tinha um olhar que já não pedia permissão. Ele continuava sendo ele mesmo, mas um pouco mais desperto, um pouco mais humano. Tiffany nunca mais falou comigo. Ela não precisava. Ela sabia o que eu sabia, e nós duas sabíamos que não havia mais nada a salvar entre nós. Eu também não era a mesma. Meu livro vendeu mais do que eu jamais imaginei. Fui convidada para podcasts, conferências e clubes de leitura. Contei minha história dezenas de vezes, mas a cada vez doía um pouco menos, como uma cicatriz que para de arder com o tempo. Uma mulher me escreveu: obrigada por dar nome ao que eu nunca consegui explicar. Eu não tinha um tumor, mas tinha uma família que me fazia sentir como se eu o carregasse dentro de mim. Chorei ao ler essa mensagem. Chorei mesmo, não de dor, mas de alívio, de pertencimento. Eu não estava sozinha, nunca estive. Um ano depois, Ethan e eu construímos nossa casa no subúrbio. Nada luxuoso. Teto baixo, madeira clara, muitas plantas, uma escrivaninha para mim, uma cozinha para ele e um sofá tão desconfortável quanto o primeiro que compartilhamos. Adotamos uma cachorra idosa, cega de um olho e teimosa como o diabo. A chamamos de Glória. Uma tarde, fomos dar uma caminhada. O ar cheirava a grama recém-cortada. As montanhas ao longe estavam envoltas em névoa. Você se imaginou aqui um ano atrás? Perguntou ele, com um graveto entre os dentes. Um ano atrás, me diziam que um tumor era um bebê, respondi. Ele riu. Eu também. Sentamos em uma grande pedra com vista para todo o vale. O vento soprava suavemente. Ninguém gritava meu nome. Ninguém exigia meu silêncio. Ninguém tentava me jogar escada abaixo. Você está bem? Ele me perguntou. Sim, estou viva, estou inteira e não preciso salvar ninguém. Ficamos ali olhando para o céu e, pela primeira vez, senti que nada me faltava, nem mesmo perdão, justiça ou vingança. Não havia nada para salvar, apenas continuar vivendo. Para mais histórias, siga o canal.